Graça e paz, igreja, amém? Hoje eu estou na incumbência de trazer a palavra. E essa semana eu estive meditando numa palavra que está lá em Gênesis capítulo 16. E é sobre ela que nós estaremos trazendo para nossas vidas hoje aqui. Então vai abrindo sua Bíblia em Gênesis capítulo 16. Estou muito grata ao Senhor, porque o Senhor tem me dado o privilégio, né, de ter uma família de filhos, de Nora filha, de Bia filha, né, a Bia compartilhada, né, minha filha pretinha que nem está aqui, minha filha pretinha está cuidando da Dani, que é a filha do Jason. Ela está perto de ter neném e ela não pode ter, tem que esperar o máximo possível. Aí a Bia está lá para ajudar, cuidar do afilhado, né, o João, e ajudar ela, que ela tem que ficar totalmente em repouso para poder ver se segura o máximo o nenenzinho para nascer. A Clarice, né, a menininha, a outra neta do Jason, por isso ela não está aqui. E essa semana a gente vai completar 10 anos, no dia 10, a gente vai completar 28 anos de casamento. E eu estava ali, quando a gente estava louvando o Senhor me fez me lembrar de quando eu me converti. Com 11 anos de idade, eu me converti na presbiteriana e eu fui sozinha. Não fui pela minha mãe, pelo meu pai. Eu fui sozinha, uma amiga da escola me convidou. E toda vez que tinha algum apelo, toda vez que tinha alguém pregando uma palavra, quando era de missões, eu ia para frente que eu queria ser missionária. Eu queria ir para pregar o evangelho. E quando era de família, eu orava pedindo a Deus uma família. Senhor, eu não pedia riqueza, não pedia dinheiro, não pedia casa. Não tinha nem conhecimento disso, mas o Senhor falava, Senhor, eu quero uma família. Eu quero uma família. E o Senhor me deu uma família, né? Há 28 anos atrás, essa família foi consolidada. E hoje a gente desfruta tanto da bênção do Senhor, né? De ver a bênção de Deus em nossas vidas. Então eu trago isso, né, dizendo assim, somos melhores. Não tem melhor, né, gente? Não tem ninguém que é melhor. Mas eu creio realmente que aqueles que buscam a face do Senhor, pedindo coisas como, me dá mais da tua presença, coisas como, eu quero uma família, Senhor, eu quero ser abençoado para abençoar. Eu acredito que Deus, ele se alegra. Porque quantos de nós, às vezes, chegamos na presença de Deus pedindo riqueza? Não tem problema nenhum de pedir, não é pedir riqueza. Mas pedindo para que Deus abra uma porta, pedindo para que Deus pague umas contas que a gente tem. Mas quando, sinceramente, a gente busca a face do Senhor pela nossa casa, pela nossa família, pela sua presença, quando a gente realmente quer, o Senhor, ele nos honra, né? Vocês conhecem a nossa história, sabem de tudo que a gente já passou, de todos os perrengues que a gente já passou, e não foram poucos. Ainda passa esses perrengues bravos aí, né? De tudo, e o Senhor cuidando de tudo. Então, assim, eu quero agradecer ao Senhor pela minha família e pela minha família, que vocês fazem parte da minha família também. Deus me deu uma família de muitos filhos, irmãos, irmãs, amigas, né? Amigos, pessoas mais chegadas que irmão. Vocês são mais chegados do que os meus irmãos de carne. Vocês sabem mais de mim do que a minha família de sangue. Vocês estão entendendo, igreja? Como que Deus faz? Deus faz isso. Deus nos dá uma família muito grande. Pedro uma vez interrogou o Senhor, falou, Senhor, e nós que largamos tudo para te servir? O Senhor falou assim, vocês vão ter 100 vezes mais. Pais, mães, filhos, irmãos, com perseguição, com luta, e ainda vão ter no porvir a vida eterna. Então, a gente precisa valorizar isso, agradecer ao Senhor. Então, vamos lá? Vamos, Gênesis capítulo 16. Eu vou falar hoje de uma mulher chamada Agar. Agar. E nessa história, existem 3 personagens que a gente vai falar. Sarai, Abrão e Agar. E a gente vai falar algumas coisas que eu tenho certeza que vai trazer para a gente uma visão de Deus diferenciada. Porque a gente às vezes acha que Deus, ele se importa só com um determinado tipo de pessoa.
E nessa história a gente vai ver o amor de Deus, a graça de Deus sendo manifesta. Então eu vou ler o capítulo todo, que são 16 versículos, e depois a gente vai estar pontuando algumas coisas para nosso conhecimento, né, para nossa aplicação na nossa vida. Vamos lá. Gênesis capítulo 16, do versículo 1 diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu a Agar, e ela concebeu. E vendo que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que a tua serva está nas suas mãos. Faze-lhe o que é bom, o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur. E disse Agar, serva de Sarai: De onde vens? E para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebestes e darás à luz a um filho, e chamarás seu nome Ismael, porquanto do Senhor ouviu a sua aflição. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: Tu és o Deus que me vê, porque disse: Não olhei também aqui para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Bi-Lai-Roi. Eis que está entre Cádiz e Berede. E Agar deu à luz a um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho que Agar tivera de Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos quando Agar deu à luz a Ismael. Eu quis ler a história toda só para a gente poder ter uma compreensão. Mas eu vou contar um pouquinho do que está acontecendo aqui. Esse homem chamado Abrão foi o mesmo homem que lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus visitou em Ur dos Caldeus. E Abrão tinha 75 anos, a esposa dele tinha 65 anos. E Deus chamou Abrão, falando para Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei. Aí tem uma promessa do Senhor que faria dele um homem muito abençoador, que através da descendência dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abraão se agarrou nessa promessa. A Bíblia diz que ele não titubeou, né? Não fala com essa palavra, mas a gente trazendo para a nossa linguagem. Ele não teve dúvidas. Ele era um homem bem sucedido. Aonde ele morava, que era a Mesopotâmia, era um lugar de grande cultura, de riqueza. Tipo São Paulo, uma cidade completa. Tinha a maior biblioteca da época. Tinha tudo. Abrão, na verdade, ele era um homem que tinha tudo, mas lhe faltava algo, que era o quê? Um filho para quem deixar, né? Um descendente. E Deus exatamente tocou nisso. E ele sai de lá, pega a sua esposa Sarai, pega o seu sobrinho Ló e vai embora. E nessa caminhada do capítulo 12 até o versículo 15, ele está viajando por 10 anos.
10 anos. No meio desse caminho, ele foi parar no Egito. Provavelmente tenha sido no Egito que ele tenha comprado Agar como escrava. Chega no capítulo 15, Agar está lá. Gente, uma coisa que a gente precisa entender. Hoje a nossa visão, nosso entendimento de escravo é muito limitado. Porque a gente até pode ter uma recordação da princesa Isabel, que libertou os escravos, né? Mas o escravo aqui nessa cultura, como os escravos que vieram realmente lá da África, que passaram o que passaram aqui, que a gente sabe, né? Não tinha valor. Questionava-se até se tinha alma. Os escravos daqui, o pessoal nem pregava o evangelho, eles não frequentavam a igreja porque como se fosse um animal. O escravo nessa cultura aqui é como se fosse um objeto. Não era empregado, não era um assalariado, vocês estão entendendo? Não era alguém que ganhava um salário, que trabalhava, não, era um escravo. Tinha que fazer tudo, tinha que se acordar na hora que tivesse que fosse chamado, era um objeto usado para o bel prazer dos seus donos. E a história conta que já tinha se passado 10 anos que Deus tinha feito a promessa de que, através de Abraão, no caso, o nome dele não tinha sido transformado ainda, ele teria filhos. Sarai, como toda mulher, na sua pressa, na sua euforia, na sua precipitação, muitas vezes nós não somos assim, mulheres. Não é uma palavra para as mulheres, mas a gente precisa puxar nossa orelha às vezes, né? Porque a gente, às vezes, pastor, calma, pastor. O ego, não sei por que ele falou isso, Margarete, não sei por que, não entendi nada agora, mas tudo bem. E a Sarai, naquela precipitação, vendo que já estava com 75 anos, quando você viu na história, hoje, que uma mulher com 75 anos tem filho naturalmente, ela não estava errada na sua concepção. Quando Deus chamou, ela já tinha 65. Hoje, na nossa cultura, 65 anos, a pessoa já está aposentada. Mulher com 60, homens com 65, não é isso? Uma mulher com 65 anos, hoje aqui no nosso tempo, o que ela já está passando? Já está na menopausa. Ela nem tem mais o que é normal das mulheres. Acreditar numa promessa de Deus é acreditar no impossível. Mas Deus tinha dado uma promessa. Só que Deus deu uma promessa e não falou o caminho que seria. Falou, Abraão, através de você, vai ser uma grande nação. Eu vou levantar herdeiros de você. O que Sarai pensou no desespero? Tem uma serva, era cultura, era normal isso. Pegar a serva e dar para o marido. E o filho que nascesse da serva, como a serva não tinha nenhum valor, era como se fosse filho da patroa, da dona. E ela tem essa ideia, e engraçado que na história, Abraão nem questiona. Porque poderia se falar que era uma euforia da mulher. Mas na euforia da mulher, o homem também foi meio que omisso. Porque a Bíblia fala que ela falou para Abraão e Abraão ouviu a sua voz. Versículo 2 fala isso, Abraão ouviu a voz e acatou aquilo. Oi? Gostou da ideia. Achou que poderia ser por esse caminho. E nessa história, o que acontece? Ele se deita com a empregada, com a escrava, e ela concebe. Agar, até então, era uma desprezada. Agar, até então, era uma ninguém. Agar, até então, era uma escrava. Não tinha voz, não tinha nada. Era uma pessoa que não tinha opinião. Mas quando Agar, aqui vai contar o pecado de todo mundo, gente. A Bíblia, ela faz isso. Deus não deixou nada escondido, porque conta pecado de todo mundo. Quando Agar descobriu que estava grávida, a Bíblia fala que Agar começou a fazer o quê? A desprezar a Sarai. Todo mundo no pecado aqui na história. Ninguém pode atirar pedra em ninguém. Descobriu que estava com o rei na barriga. Não tem aquela história que a gente fala? Fulano parece que tem um rei na barriga. Não é assim que a gente fala? Porque tem gente que é assim. Quando não tem nada, humilde, né? Abaixa a cabeça para tudo. Quando acha que tem, não é que tem não. Acha que tem, começa a se achar. E o que acontece aqui? Ela começou a desprezar. Eu acredito que o desprezo dela tenha sido assim.
na minha cabeça. Quando o Sarai pedia para ela fazer alguma coisa, faz o café para mim, não vou fazer não, estou grávida. Ó, tem que arrumar a cama, não vou arrumar cama nenhuma não, estou grávida. Ó, ela desprezou totalmente. Olha o absurdo que acontece agora no versículo 4. Eu tenho que ler novamente, porque eu acho assim, versículo 5, eu acho um absurdo também. Isso. Então disse Sarai a Abrão, meu agravo seja sobre ti. Vem cá, quem teve a ideia? Quem teve a ideia de dar a empregada para o marido? Ela. Mas ela estava com raiva de quem agora? Ficou com raiva de Abrão. Por que a gente é assim, gente? Por que a gente tem mania de jogar pecado para cima dos outros? A gente toma as nossas decisões, a gente gasta o cartão de crédito todo, a gente vai lá, come demais, a gente vai lá, xinga, a gente vai lá, bate, a gente vai lá, faz um monte de besteira e no final o que a gente para de cutucar? Para de cutucar, ô Henrique. Aí no final o que a gente faz? A gente dá um cutucão e fala assim, viu? Foi você. Mas não é assim, gente. Não sabe de nada, Paulinho? Quem teve a ideia da trilha? Paulinho. Sexta-feira à noite. Não é nada planejado não, igreja. Nem garrafa com água a gente tinha na geladeira para levar água congelada. A gente levou um pouquinho de água com sede. Aí quando ele estava lá doído, Paulinho lá subindo, quem inventou isso? Eu falei, foi você. Quem foi o idiota que fez? Eu falei, foi você que inventou isso. Mas a gente tem essa mania. A gente inventa as coisas, a gente toma as nossas decisões e quando dá ruim, a gente tem mania de jogar a culpa para cima de alguém. Alguém tem que ter o culpado. Olha o que ela falou para ela. O meu agravo seja sobre ti. A minha serva pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezado aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e você. O Senhor está vendo. Aquela musiquinha que o pessoal gosta de cantar. O Senhor está vendo o meu sofrimento, como eu estou sendo desprezada. Está sendo desprezada por causa de quê? Você não deu? Você não teve a brilhante ideia? Porque, gente, Ismael é o filho da pressa. Isaac é o filho da promessa. Eu até escrevi, porque essas coisas, essas pérolas a gente escreve. Ismael é o filho da pressa. A gente tem um monte de filhos da pressa na nossa vida. Aquele imóvel que depois tu fica com raiva porque tu comprou precipitadamente. Aquela geladeira que você nem queria, não estou falando da tua não, que a tua é bonitona. Aquela geladeira que você queria ter uma maior, mas eu posso comprar essa, depois fica se arrependendo, comprou a pequenininha. Aquele negócio que você fica lá, vira um entulho dentro da tua casa. Filhos da pressa. Não é assim, gente? Aí depois a gente quer culpar a Deus. A gente fala, a culpa é de Deus. Eu estou nessa vida porque é Deus, porque é minha mãe, porque é meu pai. Não, porque... Gente, a culpa é minha, a culpa é sua, a culpa é nossa. Quando ela chegou para Abrão e falou aquilo, Abrão falou assim, querida, a serva é tua. Faz com ela o que você quiser. A serva é tua. A ideia é tua. Faz o que você quiser. E a Bíblia conta que ela começou a afligir. Afligir, gente, né, lá no original... eu vi um pastor falando, que eu não sei ler o hebraico, né? Lá no original, ela começou a furtigar, bater. Imagina uma menina grávida, né? Mulher grávida, e Sara começou a bater nela, a maltratar mesmo. E nesse maltratar, ela fez algo que eu acho que eu e você faríamos também. H pegou, meteu o pé e foi embora. Eu acho que você faria também. Só que escravo não podia fazer isso. Escravo tinha dono. Era comprado, tinha uma marca, era igual boi. Vocês estão entendendo? E o que acontece aqui? Ela meteu o pé, foi embora. Quem era o pai da fé? Abrão. Quem era a esposa que Deus daria a bênção? Sara. Quem é Agar? Por que Deus se importaria com Agar, uma escrava? Por que Deus se importa com uns e com outros? Aí a Bíblia fala que quando ela estava indo embora, ela estava querendo voltar para o Egito. Ela queria voltar para os seus deuses. Ela queria voltar para onde ela saiu, né? E a Bíblia fala que o anjo chegou para ela e falou assim, de onde vem para onde vais? E ela fala assim, ó, eu estou fugindo da minha senhora. Eu estou fugindo da minha senhora. E a Bíblia fala que ela já estava em Sur, né? Aqui, deixa eu ler aqui, na fonte...
no caminho de Sur. Esse caminho de Sur, ela estava pertinho já do Egito, ela estava chegando já na porta do Egito. E o anjo estava, quando a Bíblia fala que o anjo estava indo atrás dela, é como se o anjo estivesse indo procurar. Só que esse anjo aqui, gente, é uma das expressões da Bíblia, do Antigo Testamento, que é o anjo do Senhor. É Cristo manifesto no Antigo Testamento, que se chama algo chamado teofania. Quando Cristo se manifestava, esse anjo do Senhor não era ninguém menos do que o próprio Cristo, Jesus, Deus, mostrando-se para ela. Aí fica para a gente assim um grande ensinamento do poder que Deus tem e de quem Deus fala. Deus fala com aqueles que estão em necessidade. Deus fala com aqueles que estão em desespero e clama a Ele. Deus fala com aqueles que não têm nada. Deus fala com aqueles que têm tudo. Deus fala com o rico, Deus fala com o pobre, Deus fala com aquele que o busca de verdade. Quando o anjo chegou para ela, a primeira coisa que ele fez, de onde vem, para onde vai? E ela falou que estava indo embora e tal, porque estava apanhando e tal. Aí olha aqui que o anjo fala assim para ela aqui no versículo 9, que é a parte que a gente vai falar um pouquinho. Versículo 9 diz assim: então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para a tua senhora, humilha-te debaixo de suas mãos. Eu acho que isso é uma das coisas piores para se ouvir. Você tomou uma decisão, você saiu daquela situação de abandono, você saiu daquela situação de sendo humilhado, naquela situação em que as pessoas te tacam pedra, em que as pessoas não vêem o teu valor. E quando você se vê livre, o que acontece? Um anjo aparece e fala assim, volta. Volta. E existem situações que é preciso a gente voltar. Porque o próprio Deus está mandando voltar. E não falou só para ela, volta não. Humilha-te. Não é só volta não, Helena. Vai e humilha-te perante a tua senhora. Porque eu tenho uma obra para fazer também na sua vida. Eu vou multiplicar. Esse neném que está aí é um menino, é Ismael. Ele será forte, multiplicarei. E sabe quem é Ismael? É o pai dos árabes. É o Islã. É o pai do Islã. Essa guerra acontece até hoje. Por causa de uma precipitação. Filho da pressa. Por causa de uma decisão errada. Mas Deus menosprezou, mesmo estando em pecado e em erro. Deus menospreza a gente. Isso se chama graça. Está ouvindo, Wesley? Graça. Isso não vai me isentar das consequências das decisões. Não isentou, como até hoje a gente vê, a manifestação desse ódio que há lá. Mas Deus falou, tem uma semente aí, e essa semente é do meu filho, pai da fé, Abraão, e eu vou multiplicar, eu tenho um propósito, volta e humilha-te, volta, retorna. Engraçado que essa palavra, né, toda vez que a Bíblia fala de voltar, retornar, esse ressentimento, retorno, tem a ver com voltar. E ninguém gosta de voltar. Ressentimento é você ficar remoendo o sentimento de coisa que já passou e você ficar ressentindo. Retorno é você ficar voltando, mas quando Deus sabe que tem coisas mal resolvidas, Ele manda a gente voltar. Deus não deixa a gente ir para frente se tem coisas mal resolvidas lá atrás. Deus não deixa a gente ir para frente se tem coisas que ainda precisam ser ajustadas. Por isso que Ele falou para ela, volta e humilha-te. É necessário você voltar e humilhar-te perante essa mulher que te fustigava lá. E naquele processo todo, ela ali, né, vislumbrada, eu acredito que ela está vislumbrada, porque Deus se apresentou para ela, gente. Na minha cabeça, talvez a gente não entenda, mas imagine uma menina que estava passando por um deserto, foi vendida, estava longe da família, foi para uma família que tinha lá o seu valor, mas não era o valor de uma pessoa.
engravida, começa a desprezar, começa a se achar, foge, e naquela história, o próprio Deus aparece para ela, ela fala assim, vamos continuar lendo aqui, versículo 11 em diante. Disse-lhe também o anjo, eis que concebeste, darás à luz um filho, chamarás o seu nome de Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será homem feroz, e a tua mão será contra todo, e a mão de todos contra ele, e habitarás diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava. Até aqui, a gente vai continuar depois a partir daí. Até aqui, na história, Deus não tinha aparecido para nenhuma mulher, a não ser Eva, lá no jardim. Até então, Deus não tinha aparecido para nenhuma mulher. Pode ler. Deus se apresenta para Abel, para Caim, para Sete, Noé, e vai se apresentando. Nessa história, Deus se apresenta para uma mulher. E quem é essa mulher? Uma escrava. E quando ele se apresenta para ela, ela dá um nome para Deus. Porque lá no Egito vocês sabem que eles têm nome para tudo, né? Os nomes dos deuses do Egito ela conhecia, ela tinha vindo de lá. Mas quando ela vê Deus, ela dá um nome para o Senhor que a gente conhece muitos nomes de Deus. Jeová Jirê, Jeová Rafá, Jeová Tissiquendo, acho que é isso que eu não sei falar direito. Jeová Chamar, Deus presente está. Mas ela dá um nome a Deus que depois você não vê mais nenhum outro relato bíblico que fala desse nome. Ela fala assim, vou ler ali. Ela fala assim, e ela chamou o nome do Senhor que com ela falava, tu és o Deus que me vê. Porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Ao versículo próximo. Por isso se chama aquele poço de Bi-Lai-Roi. Então ela deu o nome de Deus exatamente de Bi-Lai-Roi, que significa o Deus que vê. O Deus que me vê. O Deus que te vê. Mas o interessante dessa história, gente, que o mesmo Deus que viu Agar é o mesmo Deus que me vê e que te vê. Mas é o mesmo Deus que vê você aqui agora, bonitinha, arrumadinha, direitinho, arrumadinho, direitinho, cheirosinho. Mas é o mesmo Deus que vê, eu até escrevi aqui, ó, nossos problemas e confusões. Esse Deus que viu Agar é o mesmo Deus que me vê, é o mesmo Deus que te vê, mas não vê você só bonitinha, arrumadinha. Ou você bonitinho, arrumadinho, direitinho. É o Deus que vê nos nossos problemas e confusões. É o Deus que vê as decisões erradas que nós tomamos, porque não foi isso que ele viu. E Deus não denunciou, porque Deus denunciou não falando para Sarai e Abrão, denunciou com a própria história. Porque depois, passados-se 15 anos, realmente teve que Abrão mandar Agar, é só ler o capítulo 21. E os meninos estavam brigando lá, Sara não gostou. Isso aqui, é o 21. Teve que mandar embora, porque não podia o filho da pressa conviver com o filho da promessa. Ia dar choque. E até hoje dá choque lá. Até hoje está lá a faixa de Gaza aí, espalhando pelo mundo inteiro essa confusão. Mas o mesmo Deus que viu, é o mesmo Deus que vê as nossas decisões erradas, vê os nossos abandonos e lutas. Quantos de nós já sofremos abandonos e lutas? Talvez ninguém tenha visto. Existem situações que a gente passa que só a gente sabe. Talvez só o nosso travesseiro sabe. Não é verdade? Talvez só as nossas lágrimas sabem do que a gente está vivendo ali. Igual a Luli ontem. Só ela sabia o que estava dentro dela. Por mais que Rafael achou muito fácil subir aquilo ali, porque ele fala que é um homem macaco, né? Porque é mesmo. Ele gosta disso, né? Paulinho, por mais que quisesse, a esposa dele, né? É uma com ele. Tem coisas que só a gente sabe. E só a gente sabe, e Deus que tudo vê, sabe. E manda o socorro exato para aquela situação que você está passando. Então, esse mesmo Deus vê os nossos abandonos e luta, vê as nossas humilhações e rendições. Esse mesmo Deus sabe o que está no teu coração agora. Eu não sei, nem faço ideia.
Vocês estão tudo me olhando, está todo mundo prestando atenção. Né, Wesley? Wesley está ali quietinho, sorrindo. Está todo mundo aqui, mas quem vê o coração de cada um? Eu estou vendo? Eu consigo ver? Talvez você esteja aí pensando, caramba, amanhã eu tenho que fazer os negócios lá, a pastora está demorando tanto a pregar, né? Ou a gente pensa assim, ou a gente foge, né? A gente fica naquela, a nossa mente foge rapidinho, né? Parece que a gente desliga. Mas Deus vê. O Deus que me vê, o Deus que me vê é o mesmo Deus que manda eu voltar, te manda voltar. O Deus que vê é o mesmo Deus que manda você se humilhar. Eu me lembro muito da igreja de Éfeso. É uma das igrejas que eu mais lembro da Bíblia, né, lá em Apocalipse capítulo 2, porque a Bíblia fala que aquela igreja era o exemplo. Aquela igreja trabalhava, aquela igreja era operosa, tinha paciência, aquela igreja tinha amor, aquela igreja era contra os nicolaítas, defendia a ferro e fogo a doutrina, contra aquela doutrina, mas lá parece até que nem combina, mas o que eu tenho contra ti é que abandonaste o primeiro amor. Aí tem um versículo, lembra de onde caíste e volta. Às vezes a gente está assim, gente. Tem palavras que eu acredito que é para alguém que está lá no mundão, mas tem palavras que às vezes é para a gente que está aqui dentro. Mas, pastora, o que eu tenho que voltar e me humilhar? Deus sabe. Ele que vê e Ele fala comigo e com você. Existem situações da nossa vida em que a gente, às vezes, não conseguiu avançar, porque tem coisas pendentes lá atrás, que Deus está mandando volta e humilha-te, e a gente está dando, meio que ouvido de mercado. Eu acho que não tem nada a ver, eu acho que, não tem nada a ver. Porque Deus vê, porque Deus sabe. Deus sabe. Eu já saí do meu emprego do Fernando uma vez, 2 vezes eu saí, uma vez, depois eu voltei, né? Eu não queria voltar. Não queria voltar a trabalhar lá. Mas o Senhor falou para mim assim, você precisa voltar. Eu tive um sonho, pegando o ônibus para ir trabalhar. E eu tinha ficado em casa para poder ficar mais perto das crianças. E o Senhor falou assim, chegou o tempo de você voltar, porque eu ainda tenho coisas para fazer com você lá. Eu tenho coisas para fazer na tua vida. Tem algumas coisas que eu quero que você conquiste. Deus falando comigo, a minha intimidade com o Senhor. Foi depois disso que eu voltei, fiz a minha autoescola de moto, né? Pude pagar. Comecei a faculdade, terminei a faculdade, tudo bem. E nisso que eu voltei, eu não queria voltar. Não queria. Mas foi necessário voltar. E nessa volta, foi um tempo que Deus trabalhou muito em mim lá. Trabalhou muito em mim. E eu já estava querendo sair de novo, estava pedindo ao Senhor, Senhor, abre uma porta de emprego para trabalhar em casa. Me dá uma oportunidade de eu trabalhar em casa. E eu estava deitada lá, porque ele tinha mudado o escritório de um lugar, e eu ficava muito sozinha, e aquilo me deixou muito mal mesmo, emocionalmente, eu ficava muito sozinha lá. Eu deitei no chão assim, estava um calor danado, eu deitei no chão, e eu comecei a orar, falei, Senhor, me dá uma porta de emprego, me dá uma coisa que eu possa fazer em casa. E veio na minha cabeça assim, uma voz falava, né? Sublimação. Sublimação. E eu falei, o que é sublimação? E eu fui para a internet, peguei meu celular, sentei no sofazinho que tinha lá, e fui botar sublimação. Aí fui descobrir que sublimação é esse trabalho que eu faço com caneca, com necessaire. E eu comecei a estudar ali, comprei uma impressora, deixei guardado, comprei uma caneca, comprei errado, filho da pressa, comprei a 220. Deixei lá, porque tá ela até hoje lá, mas comprei 220, tive que esperar, conseguir dinheiro para comprar o transformador. Ela trabalha até hoje com transformador. Guardei lá e deixei lá e comecei a estudar. Via vídeo aqui, via vídeo ali, descobri um monte de coisa. Quando veio a pandemia, ele teve que me mandar embora, porque ele nem queria mandar embora. Ele teve que me mandar embora e com o dinheiro da indenização consegui comprar as outras coisas. E estou aí até hoje trabalhando dentro de casa. Mas eu não queria voltar. Se eu não tivesse voltado, vocês estão entendendo? Se eu não tivesse voltado, eu não estaria trabalhando hoje em casa, fazendo o que eu faço, feliz. Hoje eu estava trabalhando, trabalhei o dia inteiro hoje. Feliz, já fiz 2 entregas hoje. Quando eu vinha para a igreja, feliz. Porque não é mais pesado. Mas eu tive que voltar, eu tive que
que voltar, me humilhar. Não me humilhar no sentido, gente, não teve humilhação nisso, mas tive que voltar. Às vezes Deus faz esse caminho nosso de voltar, até quando alguém vai lançar uma flecha, o que faz? Não tem que fazer isso aqui para ganhar mais força? Tem coisas na nossa vida que Deus vai fazer a gente voltar para ganhar mais força, para ir mais longe, para prosseguir no alvo que Cristo tem para cada um de nós. Não considere perda, por muitas vezes, que muitas coisas na nossa vida acontecem exatamente pelas nossas decisões erradas. Mas Deus, Ele é mestre em fazer a maldição em bênção. Ele é mestre em transformar a maldição em bênção. Deus não abandonou aquela escrava, como não abandonou Abraão, como não abandonou Sarai, não abandonou Ismael, não abandonou Isaac. Depois que Sarai morreu, Abraão já casou de novo com Quetura, teve mais 5 filhos. Os medianitas foram um desses filhos, maiores perseguidores. Deus não abandonou. Só coloca os pingos nos i porque Ele é assim. Mas Deus não abandona. O Deus que me vê, o Deus que te vê, está nesse lugar e Ele talvez esteja pedindo para mim, para você, um retorno. Às vezes liberar perdão, gente. Às vezes você abrir tua boca e liberar perdão. Não estou jogando piada para ninguém, que eu nem conheço ninguém não, nesse sentido. Mas tem coisas que são tão íntimas nossas. O Deus que vê, fala. O que você precisa e o que eu preciso fazer. Talvez seja algo que precisa voltar. Não é que você vai ficar lá, não. É só para você entender que quem manda na tua vida é o Senhor. Por Ele mandar na sua vida, Ele tem domínio sobre você e sobre mim. E o Bilai Roy, o Deus que me vê, está aqui nesse lugar. E Ele quer nos ajudar a prosseguir nesse caminho que Ele nos deu. Amém? Minha trajetória é marcada por